Olá e seja muito bem-vindo ao canal Lucro de Peso, o canal onde eu, Bruno Moraleda, te dou dicas, estratégias e muito, mas muito conteúdo para que você, dono de um restaurante self-service, aprenda a dominar as finanças, dominar os processos do seu negócio e dobrar a sua lucratividade. E hoje nós vamos falar da famigerada, da tão falada, da tão ignorada também, o assunto de máxima importância, ficha técnica e como que ela pode ser aplicada no seu restaurante self-service. Eu sei que você vai me dizer que você talvez não precisa dela, que você acha que você não precisa dela, que você já controla bem o seu negócio sem ela, mas eu estou aqui para te falar que ela é absolutamente fundamental no controle do seu negócio e a forma que eu quero te ensinar sobre ela hoje é a forma mais simples possível para que você aprenda o conceito e possa começar a fugir, parar de aceitar essas diquinhas, coisinhas, planilhinhas que você acha aí pela internet e começar a produzir a sua ficha técnica do jeito que vai funcionar para você no seu restaurante self-service. Então a ideia hoje é fazer um panorama de uma ficha técnica geral e quem sabe depois a gente pode se aprofundar em temas específicos aí em outros vídeos, mas hoje nós vamos falar de um panorama geral. Então, de novo, a hora é de fugir das diquinhas de 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto, como faz ficha técnica, porque o assunto não é simples e a verdade é que ninguém te conta onde é que você vai bater cabeça na hora que você for construir as suas. Então, chega de aventureiro da planilha, chega de chefe dizendo que você precisa aplicar o percentual XYZ, vamos aqui falar na prática o que é uma ficha técnica e como que você pode aplicar ela aí no seu negócio. Vamos lá? Então, o que é uma ficha técnica? Uma ficha técnica nada mais é do que um documento oficial que precisa ser assinado, que precisa ser conhecido por todos no seu negócio, que visa te dizer 5 coisas. A primeira delas é qual é a receita, qual é a formulação daquela preparação que você está preparando naquele momento, né, em que você está registrando. E essa receita não é simplesmente ingredientes, quantidades. Ela tem outras nuances que podem te pegar aí. Mas vamos falar dos 5 primeiros. Então, a primeira coisa que ela apresenta é essa receita, essa formulação dessa preparação que você serve aí na sua pista, no seu buffet self-service. A segunda coisa é qual é o rendimento dessa preparação. Então, não basta simplesmente dizer a receita, mas sim dizer também quanto ela rende. E num restaurante self-service, eu vou te falar hoje sobre um indicador que é de muita importância, muito legal que você use ele no seu self-service, que é a unidade de serviço. Isso vai permitir com que você padronize as suas fichas técnicas para reduzir desperdício e atender o seu cliente da melhor forma possível. Então, guarda esse nome aí, unidade de serviço, que a gente vai precisar dele mais tarde. Além da sua receita, da sua formulação, do seu rendimento, né? Você vai também tratar os seus custos numa ficha técnica. Os custos de matéria-prima, bem como os custos de preparação, os custos de transformação. Cada vez que você transforma um alimento, se você não está utilizando ele da exata mesma forma com que você comprou ele, seja no mercado, no atacado ou no seu fornecedor, você está aumentando o custo dele. As chances são que você está aumentando ou diminuindo o custo dele. Pode ser que você esteja cozinhando um arroz, você vai estar diminuindo esse custo porque ele vai agregar água, e pode ser que você esteja descascando um legume, perdendo uma parte importante dele ali de casca que você pagou por ela e não vai ser possível utilizar. Então, o custo das matérias-primas, o custo das preparações é tratado também nesse documento que a gente chama de ficha técnica. E, além disso, a ficha técnica, para muitos restaurantes, trata também da apresentação daquele prato. E esse é um detalhe que a maioria dos restaurantes self-service ignora, mas que pode também fazer uma grande diferença no seu controle de preparações aí no seu restaurante. Nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais tarde. E, além da apresentação, o modo de preparo. Modo de preparo não é como você vê nos livros de receita aí, que você vai ter detalhezinho por detalhezinho. Ah, coloque uma xícara disso, daquilo outro. Não é para você tratar o seu modo de preparo assim.
nós vamos falar sobre ele, nós vamos te ensinar aqui sobre ele, como é que você pode fazer isso de uma maneira simples, rápida e que ajude a sua equipe a tratar isso da maneira correta. Então, a segunda coisa que eu quero te falar hoje é, tem muitas pessoas que dividem ficha técnica em duas categorias. A categoria da ficha técnica operacional e a categoria da ficha técnica gerencial. Qual é a grande diferença entre essas duas categorias que você pode optar por ter ou não no seu negócio? Eu particularmente não gosto de dividir essas duas categorias porque a grande diferença entre elas é que na ficha técnica operacional você omite os custos de tudo aquilo que você está trabalhando, os cálculos de custo da preparação são omitidos. E por que eles são omitidos? Eu também não sei. Porque na realidade, você pode sim ter todos os seus custos delineados e você pode usar isso como uma grandíssima ferramenta de comprometimento e de atenção da sua equipe durante os preparos. Não sei se você já foi ou se você já viu algum adolescente de 15 anos, que na época dele, na minha época era muito comum que os adolescentes de 15 anos fossem office boy em empresa como primeiro emprego, e uma das coisas que acontecia que era muito louco é que de repente você saía na rua com um envelope que você não sabia o que tinha dentro e a sua missão era entregar aquilo numa empresa e, enfim, somente receber um parecer ali, tá tudo ok, beleza. E quando você chegava naquela empresa, a pessoa abria o envelope na sua frente, contava um bolo de dinheiro que você praticamente como um adolescente de 15 anos nunca tinha visto na vida e de repente você falava, caraca, eu estava carregando milhares de reais ou centenas de reais na rua sem nem perceber, sem nem ter ideia do risco que eu estava correndo. E é mais ou menos esse efeito que acontece quando você revela para a sua equipe qual é o custo das preparações que ele trabalha. Porque existem muitas preparações no self-service que a equipe de vocês, que a cozinha de vocês acredita que são coisas simples, baratinhas, fáceis de fazer e etc., que são maravilhosas, mas que na realidade têm custos muito mais elevados do que eles conseguem perceber. Então, na hora que você revela os custos, na hora que você unifica esse documento e acaba com essa diferença de ficha técnica gerencial e ficha técnica operacional, você acaba por gerar um comprometimento da sua equipe com os seus custos. A pessoa vai pensar duas vezes antes dela beliscar um pouquinho aqui, antes dela jogar uma coisa fora ali, antes dela fazer algum processo que vai te fazer perder um pouco daquele material e aumentar ainda mais o seu custo. Então, minha opinião para você é que você esqueça essa coisa de ficha técnica gerencial, ficha técnica operacional e que você crie simplesmente um modelo que seja o mais enxuto possível, que caiba em uma página só, se possível, para você entregar para a sua equipe e para eles poderem ter o documento mais completo possível em mãos para auxiliar eles no preparo. Então, dito tudo isso sobre o que é ficha técnica, esse resumão desse documento tão importante para a gente, então nós vamos entrar no detalhe aqui agora do porquê que você deve fazer sua ficha técnica. A sua ficha técnica, o grande motivo dela existir é que já é uma luta grande o suficiente você tentar calcular o seu CMV, você tentar apurar o resultado da sua operação apenas fazendo seus inventários de final de mês e apurando seu consumo. E muitos empreendedores desistem dessa luta porque eles não conseguem enxergar o resultado de fazer isso. Quando você começa a calcular o seu CMV teórico a partir da sua ficha técnica, essa luta acaba. Você começa a ter um padrão de referência para o seu CMV e você vai poder comparar com o seu CMV calculado ao final do mês e vai poder saber se o seu negócio está nos trilhos ou não do seu planejado, né? Se você está desperdiçando muito, se você não está, se você está conseguindo fazer um custo melhor do que você previu, e muitas vezes numa operação bem azeitadinha isso acontece.
Então, o grande motivo de você fazer a sua ficha técnica no seu restaurante é você criar esse padrão de referência que se chama CMV teórico. O CMV teórico nada mais é do que a soma dos custos das preparações de acordo com o volume que elas foram consumidas. Então, isso CMV é um indicador financeiro, né? É um indicador de consumo financeiro. Então, se você consumiu X quilos de arroz, você tem um consumo teórico de, enfim, X vezes o custo daquela preparação, né? Então, a única forma de você descobrir se você está seguindo aquela teoria, se você está seguindo a preparação, se a sua cozinha está sendo fiel nas suas preparações para poder conseguir atingir os seus custos, é sabendo esse padrão de referência. Se você não sabe, você simplesmente vai ter um resultado em mãos de CMV real, que você vai olhar para ele e você não vai saber dizer se ele está bom ou se ele está ruim. Você pode até conhecer o resultado de outros restaurantes, de outras pessoas que estão ao seu redor, dos outros donos de restaurante que estão no seu grupo de WhatsApp, mas você não vai saber se você está sendo fiel, se você está conseguindo tirar o melhor do seu restaurante de acordo com aquilo que você está planejando, de acordo com aquilo que você está colocando lá no seu buffet. Então, isso por si só é um grande motivo, porque você cria uma espécie de bola de cristal para o seu negócio, para você apurar o seu CMV, os seus custos de operação aí no seu negócio, e isso vai te permitir apurar também melhor a sua lucratividade potencial. Então, como eu falei para você, eu defendo que você faça apenas uma ficha técnica, ela sendo gerencial e também operacional, com somente os dados mais importantes, para que você possa então agregar esse fator de responsabilidade também para a sua equipe lá na sua cozinha. Então, esse é um outro porquê também de você ter a ficha técnica presente dentro da cozinha, é a forma que você tem de cobrar e de garantir que você tem uma ferramenta de auditar aquilo que está sendo feito ali dentro, porque se o resultado não é correspondente, você consegue, através da ficha técnica, rastrear onde está o erro e corrigir esse erro para que ele não aconteça mais. Um outro motivo, grande motivo de você ter a ficha técnica é que você para de ficar refém também das pessoas que levaram essa preparação para o seu restaurante. Muitos restaurantes têm a prática de contratar novos cozinheiros para que eles tragam novas receitas para o seu restaurante. Mas no momento que eles vão embora, essas receitas costumeiramente vão embora junto com eles e você fica aí sem ter aquela preparação que o seu cliente gostava, aquela preparação que você tinha um custo muito legal para ter ela no seu buffet, aquela preparação que deu super certo no seu restaurante, ela acaba indo embora junto com aquele profissional. Então, para você acabar com esse problema, esse é a única forma, é você reter essas fichas técnicas como conhecimento do seu negócio e não do profissional apenas que está trabalhando aí para você. Bom, chega de mimimi, vamos falar de item por item que compõe essa ficha técnica. Então, o primeiro item é aquilo que é mais conhecido, que é popularmente conhecido como a receita da sua preparação. O que é essa receita? Basicamente, ela vai ter dois componentes na sua ficha técnica. Basicamente, ela vai ter simplesmente qual é o tipo de ingrediente que você está usando e a quantidade. Mas Bruno, você falou que não era só ingrediente e quantidade e que tinha um grande diferencial aí que você ia falar. Sim, tem um grande diferencial aqui que é, como eu falei, um dos tipos de ingrediente que você pode preparar no seu restaurante. E essa é uma grande vantagem de você ter fichas técnicas também. Você tem a possibilidade de criar fichas técnicas para preparos que são utilizados em diversos pratos, em diversas preparações que vão para o seu buffet. Um exemplo muito comum disso é você ter o preparo, por exemplo, de frutas descascadas e sem caroço. Maçã descascada sem caroço, enfim, coisas que você compra por quilo, você tem uma perda sempre que você descasca ou que você
tira uma parte dela, você tem uma perda muito grande por conta de imperfeições que vêm, enfim. Pré-preparos, né, ou como os chefs gostam de falar, mise en place, que são muito comuns a muitas preparações, você pode reunir esse pré-preparo em uma ficha técnica específica para ele e chamá-lo de um subproduto. Então existem duas categorias de ingredientes que você pode ter na sua ficha técnica, e a primeira delas é a matéria-prima, e considera-se matéria-prima aquilo que chega para o seu restaurante exatamente da forma como você comprou. Você utiliza na sua preparação exatamente da mesma forma como você comprou lá, que você pegou na banca do mercado, da feira, do Ceasa, da caixa, de onde você tiver tirado aquilo, você usa aquilo da mesma forma. Um exemplo bom para você entender isso é, por exemplo, o milho em conserva ou o palmito em conserva. Você não tem nenhum tipo de preparo ali, você já compra ele pelo peso líquido, você não tem nenhum tipo de preparo em cima dele antes de você efetivamente utilizar ele na sua preparação. Mas você tem outros ingredientes, como eu falei aqui, por exemplo, maçã, que você pode tirar casca, tirar miolo, legumes que você normalmente tem que descascar, massas que você tem que cozinhar, arroz que você tem o pré-preparo da água, mesmo que você vá utilizar ele em outras preparações. Isso tudo são subprodutos comuns a muitas preparações e eles merecem ter uma ficha técnica própria. Por que, Bruno? Por que eu vou fazer isso? Não é só eu anotar lá os ingredientes, anotar a quantidade de cada receita? É, mas você sabe, tanto quanto eu, que as matérias-primas têm uma flutuação grande de preço. E quando essa flutuação acontece, você vai cansar de procurar essas matérias-primas nas suas receitas e não encontrar, e você vai desistir de atualizar o preço delas. Então, quando você tem um lugar único no seu sistema, onde você tem a receita daquele subproduto, daquele legume que você descasca, daquele arroz que você cozinha, daquela massa que você cozinha, você tem um lugar apenas para alterar o custo da matéria-prima, e isso já desencadeia uma mudança de custo em todas as suas preparações que você tem cadastradas aí no seu sistema. Se você não tem um sistema que permite fazer o cadastramento de ficha técnica, existem sim várias planilhas que vão te ajudar a fazer esse tipo de coisa. Você pode inclusive criar a sua própria planilha para fazer isso. Mas é importante que você tenha essa amarração de produtos feitos com subprodutos para que você consiga atualizar automaticamente o custo dessas preparações quando você alterar apenas uma receita. E isso é uma dica, assim, gente, valiosíssima, porque isso economiza um grande trabalho que você tem fazendo suas fichas técnicas. Então, na sua receita você pode ter aí como ingredientes, né, as matérias-primas, da mesma forma como você compra, ou os subprodutos associados aí sim à sua quantidade. E uma nota muito importante sobre a quantidade, que eu espero que isso não seja novidade para você, é que simplesmente não importa do que nós estejamos falando, não existe um restaurante preparações que são feitas com unidades de colheres, xícaras, copos, latas. Isso não existe, porque quando você coloca isso numa receita, você cria um risco enorme para a sua variação de tempero, de resultado do seu produto, quando você troca isso de mãos. Então não adianta nada você ter todo o esforço de fazer a sua ficha técnica, mas você não ser específico o suficiente na sua quantidade ali, colocar ela em quilos, em gramas, para que todas as pessoas que tiverem a oportunidade de fazer essa receita tiverem o mesmo cuidado com ela, né? Então, todas as preparações são definidas em gramas, em quilos, numa unidade de massa, de peso, que você consiga apurar em cima de uma balança, ok? Não existe colher, não existe copo, porque o copo que eu encho é diferente do copo que você enche. E se você fizer uma experiência aí, você chamar uma pessoa e falar assim, ó, nós dois vamos medir aqui um copo de farinha de trigo, você vai perceber que você vai ter diferentes medidas no seu copo e no copo dessa pessoa que estiver medindo com você. Então, chega disso. Se você tem ficha técnica e você está utilizando essas nomenclaturas, essas medidas caseiras, como elas são chamadas,
chega disso, começa a mudar tudo para aquilo, compra aí, nem que seja a sua balancinha aí de R$ 50, que tem aí na americanas.com, no Mercado Livre, tem balança até de R$ 29, gente. Vocês podem comprar pelo preço de uma balança profissional, vocês podem comprar 15 balanças, até mais se vocês quiserem. Então não tem desculpa para você não ter uma balança dentro da sua cozinha, certo? Rendimento. Falei aqui sobre os famigerados percentuais, né? E muitas fichas técnicas utilizam percentual por ingrediente. Ah, o rendimento que eu tenho quando eu tiro a farinha do saco, eu perco 2%. O rendimento que eu tenho no arroz, no feijão, quando eu cato. Isso tudo é muito legal e são especificidades que você faz somente quando você está fazendo sua ficha técnica de subprodutos. Quando você está fazendo sua ficha técnica de preparação, o rendimento é um rendimento global. Então, na realidade, não interessa na sua preparação, se você está fazendo um feijão tropeiro, não interessa se você perdeu aquela quantidade em peso, né? Catando o feijão ou cozinhando o feijão, você perdeu produto vendável. Então, rendimento de uma receita, de uma preparação, ele nada mais é do que a quantidade de produto que você vai ter a possibilidade de vender ao final daquele preparo. Então, quando você fizer lá a sua receita, que está cadastrada lá na sua ficha técnica, você precisa ter ao final X quilos que sejam vendáveis. E se você não acerta esse indicador, você fatalmente tem uma diferença grande de custo. Bruno, esse indicador é sempre exato? Não, ele não é exato porque muitas das vezes esse indicador ele é calculado em cima de outros indicadores de rendimento. Então, por exemplo, nem sempre que você compra um legume e descasca ele, você perde o mesmo tanto. Mas quando você fizer a sua ficha técnica, você vai definir esse padrão. Então é importante que você faça e reveja as suas fichas técnicas. Então, toda vez que você fizer uma ficha técnica, tira um tempo depois para acompanhar novamente aquelas preparações e verificar se aquele padrão se mantém ou se ele varia muito. Porque se ele começar a variar muito, se o rendimento começar a variar muito, você vai precisar encontrar qual é o rendimento mais frequente. E eu não recomendo que, se você tiver que entrar nesse tópico aí, eu não recomendo que você faça isso menos do que 5 vezes. Por que 5 vezes? Porque é um número de vezes suficiente de preparo para você entender o que é um pico, o que é um vale e o que é uma média daquele processo. Então, se você se você fizer uma vez, fizer 2 vezes, você começar a identificar variações, faça então no mínimo 5 vezes para poder verificar que aquilo está correto. Se você fizer a primeira vez, fez a segunda vez e está tudo ok, bola para frente, passa para o próximo. E principalmente se você estiver começando agora a fazer suas fichas técnicas, faça uma vez e fique contente, comemore essa uma vez e deixa para você revisar essa ficha técnica depois que você já tiver cadastrado todas as outras do seu restaurante. Legal? Então, conferência de rendimento é perfumaria. O mais importante que você precisa ter no seu negócio é as suas fichas técnicas de todas as suas preparações cadastradas. E eu sei que elas são muitas, então você precisa dar foco nisso antes de você começar a fazer a perfumaria aí no seu negócio. Ok? Então, esse é o rendimento, que é nada mais é do que a quantidade que você pode vender daquele produto. Legal? Então, associação de custo, que é o terceiro item da ficha técnica. Nas fichas técnicas, quando você faz isso via sistema, normalmente o sistema já tem ali na base de dados, através das notas fiscais que você entra, o custo das matérias-primas. E se você já cadastrou as suas receitas de subprodutos, você pode também começar a associar esses subprodutos como ingredientes nas suas receitas e eles vão ter ali o custo dessa preparação recuperado pelo sistema.
Então não é uma coisa que você precisa muito se preocupar se você não estiver fazendo a sua ficha técnica manualmente. Se você estiver fazendo sua ficha técnica manualmente, guarda aí as suas notinhas do atacadão, as suas notas dos fornecedores e cadastra elas manualmente na sua ficha técnica naquele momento. Mas eu realmente recomendo que você busque ter um sistema que te permita fazer ficha técnica e te permita fazer esses cálculos de uma forma muito mais simples para que você não perca tempo com isso. Ok? Então, o custo de matéria-prima é aquele que vem na sua nota fiscal do fornecedor e o custo do subproduto ele está associado ao rendimento daquela preparação, daquele mise en place que você está cadastrando ali como um subproduto. Então, basicamente, é um custo de receita que pode estar associado dentro da sua receita. E eu falei sobre a unidade de serviço, e esse é um item da apresentação de custo que é muito importante. Por quê? O ideal quando você controla reposições num restaurante self-service é que você consiga, mesmo que você tenha que trocar de vasilhame, mesmo que você tenha que trocar de higiene, mesmo que você tenha que trocar de louça, pelo menos ter um volume de preparação que é servido a cada vez constante, para que você não tenha que ficar pesando todas as vezes aquela preparação que vai para o buffet. Então, é ideal, por exemplo, que se você usar uma panela de 5 litros para servir, que se você quiser usar uma assadeira, uma travessa, desculpa, você use uma travessa que também tenha, que também comporte ali esses 5 litros. E a unidade de serviço nada mais é do que a quantidade, né, em quilos que pode ser comportada ali num vasilhame de 5 litros, como nesse exemplo, transformada em dinheiro, transformada em custo, né? Então, a unidade de serviço ela tem tanto ali a unidade de serviço em quilos, tanto também a unidade de serviço em dinheiro, em custo, né? Então, essa é a informação final, né? Quanto que eu preciso ter, e idealmente, né, você pode fazer a sua ficha técnica por unidade de serviço, né? A sua receita ser suficiente para criar uma unidade de serviço, e aí você vai ter exatamente o custo da sua reposição já cadastrado ali na sua ficha técnica como a sua unidade de serviço. Legal? Então, um outro detalhe que você precisa saber é sobre apresentação. E a apresentação, muitas pessoas tratam ela como uma coisa exclusiva da alta gastronomia ou dos pratos feitos ali, né, dos pratos montados. Mas isso não é verdade, porque quando você tem um buffet, quando você tem um tipo de preparação, você gera muitas vezes no cliente uma expectativa sobre como que aquilo é apresentado, como que aquele ingrediente vai ser fatiado, vai ser servido, vai ser, enfim, como que ele vai ser apresentado para o consumo. E isso pode influenciar na forma como o seu cliente interfere, como o seu cliente se relaciona ali com o seu buffet e como que ele consome também os seus produtos. Então, isso faz parte de você criar padrões aí também, e nada mais simples do que tirar uma foto daquela preparação e definir aquilo como um padrão. Não precisa ser exatamente igual, você não precisa entrar naquela loucura de descrever que a rodela da batata doce tem que ter 2,5 centímetros. Não, você não precisa disso. Vamos fazer uma coisa visual, muito mais visual do que texto nesse sentido, para que o seu chefe de cozinha, para que o seu cozinheiro, que é uma pessoa já habilidosa na cozinha, consiga interpretar aquilo e fazer algo minimamente parecido quando você tiver que ter uma pessoa diferente fazendo aquela preparação, ou quando você substituir algum funcionário, enfim, para que aquele padrão se mantenha. O cliente não tem olho biônico, ele não consegue entender ali as diferenças milimétricas entre um corte, se ele é julienne ou se ele é um corte palito. Ele não sabe isso, mas ele precisa ter um mínimo de padrão ali na hora de encontrar aquela preparação no buffet. E a forma de você criar esse mínimo de padrão é apresentando referências visuais na sua ficha técnica. Falei sobre a ficha técnica ser um documento de página única, e essa talvez seja a única exceção. Existem fichas técnicas que você precisa associar muitas fotos a ela, fotos de detalhes ou fotos de, enfim, depende muito do nível de detalhe que você quer chegar,
e aí sim você pode apresentar essas fotos separadamente, né, em uma outra página ou outras páginas, dependendo do nível de visualização que você quiser colocar. Então, a apresentação é o quarto item que você coloca na ficha técnica e sem muitas descrições. Se a sua apresentação visual não é suficiente para a sua equipe entender, é hora de você colocar mais fotos, mais detalhes para que aquilo funcione. Porque você sabe e eu sei que na hora do pega para capar na cozinha, as pessoas não vão parar para ler textos. E isso também vale, essa dica também vale para o seu modo de preparo, que é basicamente o que fecha, né, esses 5 itens ali da sua ficha técnica. Então, no modo de preparo você vai descrever somente as etapas ultra, mega, master, blaster importantes da sua ficha técnica. Aquilo que um profissional de cozinha não consegue compreender somente lendo o ingrediente e a quantidade. Então, se você tem um ingrediente que é utilizado em várias etapas, se você tem especificidades que você precisa dizer, no modo de preparo você detalha essas especificidades e passa muito rapidamente pelas outras etapas da receita. Então, o mínimo de texto possível e o máximo de concisão ali para você poder entregar as informações o mais rápido possível. Use letras grandes, se for possível, para que as pessoas não tenham dificuldade de localizar isso quando elas estiverem dependentes dessa ficha técnica lá na cozinha. Então, modo de preparo muito detalhado, ele é muito mais útil para uma emergência que vai acontecer de uma pessoa totalmente despreparada aí para a sua cozinha do que para o dia a dia. Então, minha recomendação para você é que você não invista tanto tempo em fazer isso, porque esse pode ser um serviço perdido aí se você, como dono, que talvez não entende tanto da cozinha, se você não tiver que se engajar com isso algum dia, talvez ninguém nunca o faça. Nenhum profissional da cozinha tem esse costume de ficar lendo receitas enquanto prepara. Então, quanto mais visual for, melhor é. Então, a ficha técnica é um documento que é muito mais referência do que acompanhamento de preparo. E para terminar, eu quero dizer para você ainda qual é o maior objetivo de se fazer essa ficha técnica e também o que não se deve colocar na sua ficha técnica. Mas antes de te fazer esses 2 comentários, eu quero te convidar para você curtir o nosso canal lá no Instagram, no YouTube e também no Facebook, @lucro de peso, para você conhecer todo o nosso conteúdo, para você ficar a par de tudo que a gente está postando por lá. Todos os dias um conteúdo novo para você aprender a dobrar, a dar mais lucratividade para o seu restaurante self-service. Então, segue lá e principalmente deixa aqui também o seu comentário nesse vídeo dizendo o que você está achando dessa parada, desses conteúdos até agora. Então, vamos lá. Qual que é o maior objetivo de você construir essa ficha técnica e por que ele é tão importante? A ficha técnica, no frigir dos ovos, ela vai servir muito mais para você descobrir a margem de contribuição do seu produto do que para a sua cozinha operacionalizar aquela preparação. Você muito mais aprende com a sua cozinha do que você ensina a ela. Então, quando você descobre a sua margem de contribuição, o seu radar, o seu GPS fica muito mais afiado na hora de fazer o seu planejamento de cardápio, que você pode conhecer aí em um dos nossos outros vídeos. Então, prometi para você que eu ia te falar sobre esse objetivo e também sobre coisas que você nunca deve colocar na sua ficha técnica, porque são complicações desnecessárias. Então, a sua ficha técnica não deve incluir nada dos seus custos fixos. Nada dos seus custos fixos, não deve incluir energia, gás, mão de obra, nada disso vai calculado na sua ficha técnica. Não interessa quantas horas você demore para fazer uma preparação,
você não vai associar nessa ficha técnica a quantidade de hora homem que você utiliza e quanto custa a hora de quem prepara aquela preparação. Não entre nessa neura porque, como eu já disse aqui outras vezes, você precisa confiar que quando você tem margem, quando você tem venda no seu negócio, um produto vai proteger o outro e vai cobrir as suas despesas. Então, os produtos não são necessariamente responsáveis por cobrir todos os seus custos operacionais. Então, coloca isso na sua cabeça, você não precisa entrar nesse nível de detalhe, você não precisa dessas informações na sua ficha técnica. Então, nem mesmo os custos fixos, nem mesmo as suas despesas. Ah, eu vou colocar aqui um custo de um Marmitex porque caso a pessoa peça um Marmitex daquilo. Não, não entra nessa parada. Deixa a sua ficha técnica só com o seu CMV, só com o seu custo de matéria-prima, o seu custo de processamento, que é isso que você pica, descasca, perde uma parte aqui, acha um ovo podre ali e deixa isso lá. E o restante das despesas você vai tratar dentro do seu planejamento de forma diferente e vai conseguir chegar na sua lucratividade de forma muito mais simples do que outras pessoas estão tentando por aí. Ok? Então, de novo eu te convido para comentar nesse vídeo, dizer para a gente o que você achou desse resumão, desse panorama de ficha técnica. E se você tem dúvidas, sobre preparações específicas, se você quer mandar uma receita para a gente te ajudar a fazer uma ficha técnica em cima dela, manda para a gente, que esse é um conteúdo muito extenso que é impossível da gente tratar ele todo em um vídeo só. Então, nós ainda vamos falar muito sobre isso e se você quer ter a oportunidade de ter a sua dúvida respondida, manda pra gente aí nos comentários, na mensagem direta, como você preferir aí, que a gente vai ficar muito, muito satisfeito de poder responder sua dúvida. Beleza? Então, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.